Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Bom, os irmãos estão sobre os pés, então vamos ler Marcos 3. Eu espero que vocês não estejam enjoados de ouvir a minha voz. Hoje ela está a voz de homem, né? Grossa. É o tom de voz que eu gostaria de receber. Jesus, olha que delícia. Mas daqui a pouco vai ficar fina. Mas, por favor, eu já vou embora quarta-feira. Então não enjoem da minha voz, tá? Por favor. Amanhã nós vamos para a Toyota. Ei, maravilha, né? Aí na próxima oportunidade nós vamos aí visitar todas as congregações. Todas. Visitar não, nós vamos participar do culto, né? Os que acharam, digam, eu achei. Marcos capítulo 3, do verso 13 até o verso 19. Acharam? E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Tome seu assento. A princípio, como dessa maratona é a última vez que nós estaremos nos vendo, principalmente com os obreiros, eu quero agradecer a Deus por mais um ano aqui no Japão com os irmãos, por mais uma escola. Quero agradecer a Deus por cada obreiro. Muito obrigado. Eu sei que esses anos que eu venho aqui é através da aquiescência de vocês, da indicação de vocês. Quero agradecer a cada missionária que me recebe tão bem e cuida bem da gente. Olha, Deus abençoe a todas. A essa igreja que eu amo muito. Eu amo esse ministério. Pastor Takayama, irmã Cida, que cuida com muito desvelo. Eu tenho um dom natural de ser bagunceiro. Quem é bagunceiro aqui, levante a mão. Tem que ser sincero, irmão. Eu sou PhD na bagunça. A irmã Cida arruma ao quarto. Quando eu entro e saio, eu não sei. As roupas ficam jogadas. O terno eu jogo no chão. Posso contar uma coisa para os irmãos? Eu fiquei quase 3 meses sem a minha esposa, pelo um período de tratamento do meu sogro, e eu ia e voltava, mas não podia ficar muito. E nessa época nós morávamos num apartamento que era uma caixa de fósforo, muito pequeno. E eu trabalhando no seminário, aquela coisa, e fui buscar minha esposa. E quando eu a trouxe para casa, eu esqueci de mandar limpar, e não limpei a casa. Irmãos, tinha prato embaixo da cama. Quem tem esse dom aqui, levante a mão. Mas escute, para piorar, é que ela sentou no sofá, aliás, sentou nas roupas em cima do sofá e chorou. Foi nesse dia que eu mudei um pouquinho, não mudei muito, mas eu sinto que eu sou mais organizado. Ela chorou porque ela disse, não tem cabimento. Colheres, copo, prato. E eu perguntei, como é que eles foram parar aí?
Eu coloquei, porque se nós tivéssemos filhos, seria a Brenda, menina, e Felipe Reuel. Então, às vezes, aí eu botei a culpa no Felipe Reuel, foi o Felipe. Ele disse, mas o Felipe nem nasceu ainda, então foi a Brenda. Mas Deus, e eu agradeço a irmã Cida, a Sanai, a Keiko, o Rodrigo, que são pessoas próximas, o Anderson. É Anderson? Só vou chamá-lo de Anderson agora. O pastor Anderson, Deus abençoe. Irmãos, muito obrigado. Quero agradecer também a Andréia. Andréia, muito obrigado, viu? Cuida da gente, cafezinho, pãozinho. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até uma próxima, se o Senhor permitir. Irmãos, nós vamos aqui apenas estudar, talvez uma continuidade daquilo que o pastor falou aqui. E essa tarde eu fui estudar esse texto que o tema fala sobre a eleição dos 12. A princípio, olhe para mim, nós estamos lidando aqui com o evangelho que é chamado o evangelho da ação. Todo mundo sabe que Marcos, ele não foi ditamente um dos 12, não foi. Mas ele foi um evangelista muito importante, porque tudo aquilo que Marcos escreveu, ele recebeu do seu mestre chamado Pedro. Eu gostaria de dizer aos irmãos que o evangelho de Marcos, ele é conhecido como o evangelho da ação. Você vai encontrar no evangelho poucas vezes Jesus ensinando, mas você vai encontrar muitas vezes no evangelho de Marcos, Jesus pregando, Jesus curando, Jesus multiplicando, Jesus expulsando demônios, Jesus curando enfermidades. Porque quando o evangelista Marcos escreveu o evangelho, o público-alvo que ele queria atingir eram os romanos. E os romanos, eles não gostam, em hipótese alguma, uma leitura que não envolva ação. Os romanos são muito chatos, criteriosos. Eles não vão ler um livro sem que o mesmo revele ação. Por isso que Marcos não fala de genealogia, num sentido como Mateus. Por isso que Marcos não dá muito detalhe sobre nascimento, sobre vida infantil de Jesus, sobre festas que Jesus participara. Porque Marcos queria atingir os romanos. É por isso que ele vai colocar Jesus sempre em evidência. Jesus subindo no monte, descendo do monte, entrando no barco, saindo do barco, indo para Cafarnaum, depois indo para Galiléia, depois voltando para a Judeia, e depois chegando em Caná, e vai para... Jesus está sempre em atividades no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque Marcos queria mostrar para os romanos que esse Jesus, da qual ele estaria falando, era um Jesus poderoso. Ok? E quando Marcos começa o seu Evangelho, ele começa falando daquele que estava vindo para abrir o caminho. E é interessante que no capítulo 1 de Marcos, Marcos não fala de Jesus, Marcos não fala de ninguém a não ser João Batista. E João também tinha um ministério dinâmico. Tinha um ministério que, vejam que Mateus, quando começa, ele fala da genealogia. Lucas fala de nascimento, fala do anjo, fala daquilo que nós não conhecemos. João, no capítulo 1, ele vai falar do verbo, do logos, não é? Da encarnação. Só que Marcos, quando no primeiro capítulo, ele vai falar de um homem que veio apenas para preparar o caminho. Quer dizer, Deus chama um João Batista. Uma vez perguntaram para João, você é a voz? Ele disse, não, eu sou talvez o sopro, mas a voz realmente está para vir aí. Aleluia. E ele vem preparando o caminho para a chegada desse Jesus. Então, essa tarde eu me deparei com esses versos. Primeira coisa que não faz parte da lição é que Jesus não queria trabalhar sozinho.
Glória a Deus. Jesus, ele não queria trabalhar sozinho. E a prova, isso não faz parte da lição, mas a prova é que ele vai escolher 12 para trabalhar com ele. Significa que o homem não é completo só. Ele completa-se quando as pessoas estão ao lado dele. Primeira coisa interessante é que Jesus, ele poderia fazer o sim ou não, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Mas quando ele sobe ao monte, ele precisa de um colegiado, ele precisa de um ministério. Ninguém faz sozinho. Pastor Takayama, ele não é onipresente. Nem Jesus nesse corpo, ele era onipresente. Então ele precisava de seus auxiliares. Ele precisava de seus companheiros. E tem um detalhe, ele valorizava os seus companheiros. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui é que ninguém faz nada sozinho. Nós fazemos em conjunto. Aleluia! Jesus, ele passa uma noite orando, porque ele sabia, e eu vou mostrar aqui no temperamento de alguns discípulos, no caráter, você vai ver que Jesus chamou uma multiforma de homens, mas ele sabia por que ele estava chamando. Porque ele ora ao Pai, e o Pai lhe revela, aleluia. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui, é que Jesus não queria trabalhar sozinho. Fala para o seu irmão aí, diga para ele, você não pode trabalhar sozinho. Somos um corpo, somos um ministério, somos um colegiado, somos obreiros. O que me faltar você vem e completa. O que te faltar eu vou e completo. E assim nós vamos caminhando, até o momento do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo que está aqui na terra. Então, anote aí, do verso 13 ao verso 19, eu procurei tirar algumas lições aqui, e eu quero que você anote aí, algumas lições. A primeira lição está no verso de número 13. A Bíblia diz assim, ó, preste atenção, eu prometo não gritar hoje. Até parece, né? Verso 13 diz, e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Marcos, ele não fala na palavra oração. Ditamente na palavra oração. Mas existe a oração aí, porque o termo subir ao monte fala que Jesus Cristo iria orar. Jesus iria buscar a direção divina, a direção de Deus. Subir não é fácil, porque subir exige sacrifício, força, coordenação, vontade, desejo. Subir não é fácil, principalmente subir para orar. Mas o texto diz que Jesus subiu ao monte. Ele foi buscar primeiro a orientação de Deus. Você pode anotar aí que Jesus, nesse texto, ele vai buscar a orientação de Deus na escolha. Por quê? Porque ele passa uma noite orando, ele está orando, ele está clamando, ele está buscando, ele tem necessidade, mas ele não quer fazer a vontade dele, ele não quer escolher, ele quer que Deus, através da sua vida, escolha. Irmãos, escolher líderes hoje não é fácil. Escolher pastores hoje não é fácil. Escolher levitas hoje não é fácil. Nós não podemos escolher ninguém pela aparência, ou se é alto, se é baixo, se é fortinho, se é magrinho. Ninguém pode escolher ninguém porque é educadinho, porque todo tempo sorrindo, ou porque está todo tempo cara fechada. Ninguém pode escolher ninguém porque usa
isso ou aquilo, a escolha, ela depende de um momento de oração. Porque se a obra de Deus, Deus tem as suas peças. Se a obra de Deus, Deus tem as suas peças. Se a obra de Deus, Deus tem os seus escolhidos ali. Deus tem a pessoa que cabe certinho ali. Aleluia! Então, esse texto revela que o próprio Jesus, ora, se Jesus precisou passar a noite orando, imagine Carvalho Júnior, imagine pastor Takayama, imagine você que é dirigente da igreja. Se Jesus, que era 100% divino, curando, multiplicando, ressuscitando mortos, ele passou a noite toda orando, então, olha, a chamada não se faz depois de uma reunião de conchavos. Não, aleluia, eita, chamada é muito nobre. Tem muita gente que diz, não, que o nosso cargo é maior do que presidente. Eu até acho que seja assim, porque nós somos embaixadores de Deus. Nós falamos em nome de Deus. A igreja é a única instituição que pode falar em nome de Deus. Então, colocar alguém na plataforma, no altar, não é fácil. Então, meu conselho, se Jesus é o modelo de liderança, como foi dito aqui, que nós temos que olhar para Jesus, então não escolha, porque o camarada te dá presente toda hora. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu acho que foi a primeira vez que eu vim aqui. Lá nos idos de 69. Tem gente que no Brasil, um dia ainda quero chegar nessa idade, não é? Eu tinha um irmão, eu me lembro até hoje, eu dirigi uma igreja muito pequena, eu não comecei grande não, irmão. Muito pequeno o trem. E ele era diácono. E todo ano, na convenção, o pastor presidente lá, o geral, dizia, ó, traga obreiros aí para serem consagrados lá, né? E quando chegava próximo dessa convenção, esse diácono, ele me pegava em casa, e ele me levava, e me dava presente, e eu, ó, só recebia, ô glória. E ele dizia, pastor, o senhor está precisando de amanhã de um motorista? Estou. E ele vinha cedo, e vá para cá. E eu usava o camarada, e fazia ele comprar, e gastava no hambúrguer, e pagava churrasco, e eu só, ô glória. Primeiro que ele se ofereceu. Quando chegava uma noite antes, ou duas antes da viagem para a convenção, e ele me chamava assim, dizia, pastor, e aí? O senhor já tem alguns nomes aí para cá? Ah, tenho sim, tenho, está tudo certo. E aí, pastor, o que está bom? Está ótimo. É preciso eu ir lá para a convenção? Eu disse, não, não é preciso. Depois da convenção, ele não ia mais me buscar, ficava burrado comigo, e eu ainda usava a gravata que ele me dava pregando. Sabe por quê? Que se está me dando é uma coisa. Mas eu não vou vender meu ministério por causa de uma gravata. Porque me colocou na porta do carro. Porque foi educado comigo. Ser educado com o pastor, isso vem de berço. Não precisa nem ser crente para ser educado, irmão. Aleluia, não precisa nem ser crente. Tratar bem pastor é um princípio que nós estamos aprendendo com a Bíblia Sagrada. Agora, isso não é mérito para ninguém ser consagrado. Ah, pastor, eu vou consagrar ele porque ele está todo tempo sorrindo. Isso não é mérito, porque Deus não olha o sorriso, Deus olha o coração da pessoa, Deus olha a alma da pessoa. É por isso que nós precisamos tirar um período de oração. Nós temos que orar mais nas nossas escolhas, porque senão nós escolheremos pessoas que amanhã vão dar dor de cabeça. Ah, pastor, eu prometi a esse irmão que se ele fizesse isso, ele seria consagrado. Consagração não tem promessa. Ninguém promete consagração a ninguém, gente. Ninguém promete que alguém tire a neve da porta da sua casa. Não, como recompensa você será consagrado. Não, meu irmão. Você dá um dinheiro para ele.
Você chama ele para tomar café. Consagração não é nível da terra. A consagração vem do céu para a terra. Do céu para a terra. É por isso que Jesus subiu no monte. Deus, ele vai revelar. Deus, ele vai mostrar. Deus vai direcionar. A necessidade, mas os homens já estão aí. Viu, pastor Takayama? Os homens já estão aí. Aleluia. Aleluia! Eu de vez em quando eu dou uma cutucadinha santa no pastor Takayama e ele diz para mim, não, eu estou orando. Eu estou orando. E de vez em quando eu digo, pastor, e ele diz, eu estou orando. Eu estou orando. Eu gosto de ouvir isso. É uma cutucadinha que eu dou. Ele diz, eu estou orando. Eu estou buscando a Deus. É isso o princípio, está aqui. Jesus, o Filho de Deus, orou, quanto mais você ore, porque Deus vai te dar os nomes. Ore, porque Deus vai te revelar as pessoas. Amém? Nós temos que orar. A segunda coisa que eu vejo aqui está no 14. Eu não vou ler verso para explicar, né? Verso 14 diz assim, ó. E nomeou 12. Para que estivesse com ele e os mandasse pregar. Eu repito o que foi dito já com muita insistência esses dias, que primeiro, Jesus chamou os 12 para estarem com ele. Primeiro é com ele. E depois os mandou pregar. Ele não os mandou pregar primeiro. Primeiro, Jesus chamou para estar com ele. Aprender dele, viver com ele, receber a marca dele, o pensamento. Irmãos, cada líder, eu mexo isso, minha agenda no Brasil começa sábado que vem agora, É sábado que vem, começa a minha agenda no Brasil. Eu lido muito com presidentes e tal. E eu percebo assim que cada um tem um jeito. Eu sou muito de analisar. Tem pastor que fala muito alto, outro fala baixo. Tem pastor que é mais calmo, tem um que é mais impulsivo. Como a obra de Deus ela é linda, porque semelhante aos dedos, assim são os homens que estão humanamente regendo a obra de Deus. Ninguém é igual a ninguém. E se fosse, seria chato. Já pensou 2 carvalhos? Se eu não me aguento, imagine 2. Eu não tenho condições. Mas, com esses temperamentos, o Senhor chama os discípulos para estarem para receber a ideia dele, a filosofia dele. Por que Jesus chamou os discípulos primeiro para estarem com ele? Olha o que diz o verso 15. Para que tivessem poder de curar. Qual é a fonte do poder? Não é Jesus? Então Jesus chama os discípulos para estarem com ele primeiro, para dar poder aos discípulos. Porque eles não iriam, aleluia, eles não iriam receber esse poder de outra pessoa. Então Jesus chama primeiro para receberem poder sobre as enfermidades. Então é um discipulado, não é? Porque Jesus, nesse exato momento, conforme Marcos aqui, ele já tinha curado o endemoniado gadareno, ele já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha curado um leproso, ele já tinha curado um homem que tinha a mão mirrada, então ele sabia. Só que ele chama os discípulos, fiquem comigo, porque eu darei a vocês. Eu darei a vocês. Eu darei a vocês. Se tu não der glória a Deus, você não recebe nada. Eu darei a vocês poder. Então, esse período de enclausuramento com Jesus é para receber poder. Porque Jesus não ficaria para sempre com os discípulos. Só que Jesus iria embora, mas o poder iria permanecer.
a autoridade iria permanecer. O que move, o que faz a diferença é o poder. O poder que vem do alto. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer o Espírito sobre vós, poder para testemunhar. Diz assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, poder para falar de Jesus em Jerusalém, na sua casa, em Samaria mais longe, Judeia mais longe, e até os confins da terra. O que move a igreja, o que revoluciona a igreja, o que faz o evangelho diferente dos espíritas, dos kardecistas, de todos os que vivem por aí, é porque eles não têm o poder que a igreja tem. Eles não têm o poder que o evangelho dá. Aleluia! Então, Jesus chama-os para ficarem com eles, para ensinar. Eu não entendia, alguns anos atrás, imposição de mãos. Eu confesso que eu fui criado de uma forma assim, muito presa. Eu fui formado para ser um pregador. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E tinha certas dificuldades de entender algumas manifestações da igreja. Nascido no Evangelho. Mas eu tinha certas dificuldades em crer. Mas o tempo vai passando. E quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais Ele nos ensina. E Ele vai quebrando esses paradigmas. Ele vai quebrando essas coisas que nos separam. E eu quero dizer a vocês que cada ano que eu saio do Japão, o pessoal sente uma diferença no Brasil. Carvalho veio mais cheio aí, ó. Carvalho está impossível. Eita, que ele vai bater a toalhinha agora. Eu vou, parece que renovado, com muita garra. Sabe por quê? Porque lá é normal juntar 1.000, 5.000, 30.000, 50.000. É normal. Mas aqui é um milagre. Aleluia. Mas o que é isso? É o poder. Permaneça perto de Jesus, porque Ele vai te dar poder. Poder para curar. Eu estou em busca desse dom. E tem um amigo meu no Japão aqui que fica toda hora na minha orelha dizendo: busca o dom, busca o dom. Deus vai te usar, Deus vai te usar. Pede para Deus te usar e Ele vai me usar. Sabe por quê? Porque primeiro Deus nos chamou para estar com Ele, para receber poder, para receber autoridade, para receber poder. Olha o que diz o texto. É interessante. A Keiko me disse algo. A Keiko me ensinou algo extraordinário. A missionária Keiko, me perdoe. Conversando essa semana ali, e ela disse assim: pastor, o ministério de Jesus durou só 3 anos e meio. Olha, mas aquilo veio tão forte na minha alma. A vida dele foi 33 anos, mas o ministério dele foi um ministério curto, pequeno. João Batista teve um ministério menor ainda, mas tem um detalhe. É por isso que Jesus chamou a continuidade. Não entenderam, né? Jesus chamou esses para dar continuidade. O que Jesus está dizendo? Olha, se tu não deres glória a Deus, Jesus está dizendo: o que eu tenho eu vou passar a vocês. Aleluia! Foi um ministério culto, porque às vezes nós queremos fazer tudo, e a gente cansa. E a garganta cansa, porque ninguém é robô. Ninguém é máquina, que até as peças das máquinas precisam às vezes ser trocadas, lubrificadas, tem que colocar um azeitinho para funcionar. Então é por isso que Jesus chamou, dizendo: olha, eu não vou ficar muito tempo, o meu ministério é curto, mas olha, na frente de vocês não ficará enfermidades, na frente de vocês os demônios serão expulsos, eu estou dando poder a vocês.
Levante a mão, igreja, e receba poder que vem do céu. Esteja com Jesus. Poder, 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 poder. Ele te chamou, obreiro, primeiro para receber poder, para estar com Ele. Oh, aleluia. Aí nós vamos entender que por que Jesus chamou primeiro para si. Porque Ele vai chamar pessoas... Ele vai chamar pessoas problemáticas, humanos. Eu vou revelar já já. Ele vai chamar pessoas assim complicadas. Mas o que seria comum, o incomum são as pessoas que ele estava chamando. Mas o comum, a glória, a diferença seria na virtude. Na virtude que ele estava dando a esses. Aleluia. Vejam, olha o que diz o 15. Para que tivessem poder de curar. Você crê, irmão? As enfermidades. E expulsar os demônios. Por quê? Porque eram os dois obstáculos do evangelho naquela época. Hoje nós temos muito mais obstáculos. Mas os dois principais obstáculos para o crescimento do reino de Deus seriam as enfermidades e os demônios. Hoje, nós não temos só enfermidades, demônios. Hoje os obstáculos são maiores, mas o poder continua. O poder é o mesmo. O poder é o mesmo. Se tu não der glória a Deus, eu não saio do mesmo. O poder é o mesmo. O poder é o mesmo. O poder é o mesmo. Eu não sei se os demônios são os mesmos, mas o poder é o mesmo. Eu não sei se as enfermidades são as mesmas, mas o poder é o mesmo. Fique perto de Jesus. Pegue na mão do teu irmão e diga: só perto de Jesus receberemos poder. Nosso ministério, aleluia. Eu creio e eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Vejam, então, Jesus agora chama-os, primeiro, depois de uma noite de oração. Segundo, chamou-os para si, sabendo que eles estavam vazios, enchendo-os de poder. E olha só, entendi agora aqui, preste atenção. O poder, se você quiser depois dividir, o poder seria para A, pregar o evangelho, B, curar as enfermidades e C, expulsar os demônios. Então o poder que eles estavam recebendo seria primeiro para pregar o evangelho, pregar as boas novas, falar de Cristo, falar de Cristo, falar de Cristo. Olha, gente, eu sei que eu poderia ter uma outra vida como jovem. Eu ainda sou jovem, apesar que a Keiko me deu 50 anos esta semana, mas eu sou jovem. E ela já me pediu perdão várias vezes, mas eu perdoei, mas eu não esqueci que ela me chamou de cinquentenário. Mas tudo bem, eu poderia estar fazendo outras coisas. Eu poderia ser um jovem da igreja também, a Bíblia, para casa, trabalhando. Mas eu me sinto feliz. Eu sou realizado. E eu não faço isso por imposição de ninguém. Eu amo pregar. Eu amo ensinar. Eu ainda vou ser um grande pregador. Eu ainda vou ser um grande ensinador da palavra. Eu vou mergulhar muito mais. Eu quero mais, daqui a 20 anos, quando eu voltar aqui, cabelo mais branquinho, aquela barrigona, não tem problema. Quase igual aos Osmar, sem cabelo, mas eu terei mais intimidade. Eu terei mais intimidade. Eu ainda estou lutando. Hoje eu me considero alguém que dá uma palavra. Mas eu amo. E eu não sou infeliz, não. Eu sou feliz. Eu não tenho, que caga, porque sou... Não, eu sou realizado. Eu, quando entrei para estudar, eu entrei sabendo, eu quero.
Então, não, ele faz isso meio de sobrevivência. Não, eu podia fazer outra coisa. Ele faz isso porque ele quer agradar. Tem que agradar, isso é verdade, mas eu amo pregar. Eu amo falar de Jesus. Eu sou feliz, irmão, porque passei toda a minha juventude na casa de Deus. Não tenho nenhum problema com isso. Não me sinto inferior a ninguém. Eita, eu tenho que falar isso. Não me sinto inferior a alguém que tem um carrão, que vive cheio de... Não me sinto inferior. E vou dizer algo aqui que eu disse ontem lá no pastor Rodrigo. Não me critique. Você que não faz nada. Você que não ganha uma alma. Você que não ora. Você que nunca queimou pestana. Você que nunca passou madrugadas com Deus. Ah, ele grita muito. Não me critique. Quem é você? Todo dia eu estou ganhando uma alma. Todo dia eu estou... Então, você que é pobre. É você que é pobre. Você que é infeliz. Eu sou feliz. Tem gente que diz, não, porque ele... Não, eu estou... Meu alvo é o céu. Sabe por quê? Porque eu já casei. Estou livre. Posso engordar. Aleluia. O problema é que se eu tivesse solteiro, aí que era o problema, mas já casei. A minha sogra está na minha casa. Oh, glória! Maravilha! Só que eu sou um camarada legal. Fala, Anderson. Sou ou não sou? Sou ou não sou, irmã Cida? Sou ou não sou, pastor Takayama? Olha o jeito dele lá embaixo. Ó. Sou ou não sou você que anda... Daniel, você que anda comigo. Sou ou não sou gente boa? Eu sou alegre, eu sou gente boa. Eu não sou monstro não, irmão. Queria dizer isso. Estava muito afim de dizer isso. Porque eu sou feliz. Não venha colocar palavras na minha boca dizendo, não, porque ele faz isso, mas quem disse que eu sou infeliz? Nunca mais diga isso. Você não está dentro de mim? Aleluia. Eu tomo Coca-Cola. Antes de ir embora, ainda vou comer o tcharrã do pastor. Quem já comeu o tcharrã que o pastor Takayama faz? Levante a mão. Eu aconselho vocês comerem. Não esses dias que eu estou aí, por favor, porque tem que sobrar. Muito. Bom, terceira lição que eu quero deixar aqui. Vamos ver. Com cuidado agora. Ô pastor Daigo, desculpa pelo antes, tá? Mas eu achei um barato. Anderson. Eu não vou esquecer nunca mais. Oh. Meu Deus. Depois de 5 anos eu descobri o nome do Daigo. É. Vamos olhar isso aqui, gente. 16, por favor, leia. Vamos ler 3,16. 3,16 diz assim. Depois que Jesus orou e revelou o desejo para que os mesmos chamados estivessem com ele, a Bíblia nomeia-os. Fala o seguinte, ó. A Bíblia fala que Jesus chamou, primeiro aqui, Pedro, não é? Qual era a característica de Pedro? Pedro, ele era temperamental e falante. Ele era temperamental e falante. Isso os evangelhos vão revelar, né? O que os homens estão falando lá fora que eu sou? Tu és o Cristo. Na mesa, pergunta para ele, quem é que vai estar aí? Se é eu. O Senhor disse, eu preciso ir, porque o Filho do Homem será entregue. Não, vamos deixar. Você vai me negar? Nunca te negarei. Não foi? Mas ele chamou Pedro. Pedro, ele era temperamental. Ele tinha um temperamento forte. Há quem diga que foi ele que pegou a espada e cortou ali o soldado, a orelha do soldado. Há quem diga. Os irmãos já ouviram falar nisso, né? Que seria um Malco. Mas eu conheci um pastor que ele é mais atrevido, ele disse. Foi meu professor. Meus professores eu amo. Todos os que me ensinaram. Eu tenho maior consideração. Muitos já foram promovidos e outros já estão aí para serem. Mas porque está chegando. Está chegando a...
Mas eu ouvi de um pastor, um professor, que disse que Pedro, na verdade, ele queria cortar a cabeça. E ele errou e cortou a orelha. Não, isso não é coisa minha, não. É desse professor que eu gosto muito. Mas ele era temperamental. Sabe, Pedro é aquela pessoa que diz, espera aí, você que está falando, então espera aí. Hoje era assim. Se fosse Pedro hoje. Entendeu? Mas isso é antes do Pentecoste. Isso é antes do Pentecoste. Porque ele não deixou de ser falante depois do Pentecoste. A gente pensa que Jesus, ele vai mudar temperamento. Psicologicamente, ele não muda, ou é controlado. O que é mudado é o nosso caráter. Mas o temperamento, Deus usa o temperamento de um sanguíneo. Deus usa o temperamento do fleumático, do colérico. Deu para entender? O temperamento não é mudado, ele é controlado. Só que Pedro não deixou de ser temperamental depois do Pentecoste e nem falante, porque foi ele que quando, olha, se tu não deres glória, quando o Espírito foi enviado, e eles começaram a falar, e alguém perguntou, pastor, quer dizer que só pode ser batizado quem falou língua estranha? É evidente que sim. A evidência é o falar em língua estranha. Uma coisa é você receber o Espírito quando você aceita Jesus. Quando qualquer pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo já mora nele. Ele passa a ser casa de Deus. Uma outra coisa é o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência. Agora, deixa eu explicar uma coisa, que eu estou me preparando muito nessa área para esse ano. Escute, falar em língua estranha é diferente do dom como variedade de língua. Então tem gente que no ato do batismo fala um pouquinho de língua estranha. A gente diz, não, mas ele não foi batizado. Ei, não confunda batismo com dom. Não confunda batismo com dom. Uma coisa é falar um pouquinho, foi batizado. Mas aí, ao longo do tempo, Deus vai fazendo. Mas tem gente que quer que ele já fale uma enciclopédia toda, um livro todo, língua estranha. Não, isso já é o dom. Isso já é o dom de variedades de língua. Pedro se levantou, o mesmo Pedro, ou seja, o Pedrão. Aleluia, agora diferente, regenerado. E ele, por isso que é bom estar com Jesus, porque quando todo mundo começou a questionar, estão embriagados. Eu já imagino como é que esse povo estava. Você sabe como é um bêbado? Mulher. Mulher. Eu vou deixar para um próximo ano. Olha só. Os anos vindouros. Olha só. Eu vou falar de Abigail para vocês. Vou dar só um negocinho aqui que está bem aqui. Quando Abigail foi levar o melhor para Davi, aplacou a ira dele quanto Nabal, porque o Nabal não quis dar o que era de direito para Davi, porque Davi estava tomando conta ali o bando de Davi estava tomando conta das suas posses. Quando Abigail volta, diz o texto que Nabal está fazendo banquete, uma festa. E ela prudentemente, sabiamente, não falou nada para Davi, para Nabal. Sabe por quê? Porque a gente não fala com bêbado. Bêbado não tem noção das coisas. Ela é tão sábia, Abigail, que ela espera amanhecer. Esse DVD é o do Tiago, que eles estão levando? Do Tiago? Mas é do Tiago. Aí eu falo sobre 3 conselhos do Tiago. Um é pronto para ouvir, tardio para falar. Ela esperou amanhecer. Porque já imaginou se ela fala na hora, a reação de Nabal seria outra. Mas ela fez o papel de mulher, serviu ele, serviu os convidados. E quando amanheceu, que o teor do álcool já estava menor, aí ela pôde falar com Nabal.
E a Bíblia diz que quando ela fala, há um choque em Nabal. E ele, depois de 10 dias, ele falece. Diz o comentário, os professores, que Nabal teve um derrame e morreu. Porque ele pensou naquilo que ele fez. E a gravidade. Quantas vezes nós perdemos coisas na vida porque a gente não espera amanhecer? Quantas vezes para o marido, para a esposa, a gente pede porque a gente não espera amanhecer? Fala, não, espera amanhecer, irmão. Bêbado não vai responder. Bêbado está dançando, não se fala com bêbado. Não se discute com bêbado. Ela calou-se. O segredo está em nós esperarmos a hora. Quantos nãos nós recebemos porque nós falamos na hora errada? Se tivéssemos deixado amanhecer, seria um sim. Fica com essa palavra de Deus aí. Amém? E Pedro se levantou e foi pregar. O mesmo falante, o mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo. Depois de Pedro, escute, aparece aí João e Tiago, não é? Filhos de Zebedeu. Eu já disse aqui, repito, Zebedeu tinha uma empresa pesqueira, casado com Salomé. Salomé investiu no ministério de Jesus, a mãe desses meninos. Eles eram uma família rica, nobres, mas eles eram considerados como filhos do temperamento deles. Era um temperamento explosivo, barulhento. Já viu o trovão como é? Então eles tinham esse temperamento explosivo. Eu repito aos irmãos, João não é esse coitadinho que as pessoas pregam, não. Ai, amoroso João, é Joãozinho. Não, isso foi depois. Nesse tempo esse João era ruim. Ele era ruim. Quando os samaritanos se opuseram contra Jesus, ele disse, Senhor, vamos fazer igual Elias. Vamos mandar fogo do céu e queimar essa raça. Olha. Foi o João que disse, queremos aí 2 lugares preferenciais do reino do céu. Um à tua direita e um à tua esquerda. Não. Mas depois do Espírito Santo, a vida de João e o Tiago, coitado, foi o primeiro que faleceu. Ei. Jesus é tão Jesus, que ele não atendeu esse pedido. Sabe por quê? Porque Tiago foi o primeiro a morrer e João foi o último a morrer dos apóstolos. Bem longe. Eles queriam bem perto, não é? Jesus disse, não, vai morrer primeiro logo Tiago. E depois de muito tempo, João vai morrer, não é nem de morte natural, nem porque lá no mar Egeu, de velhice. Velhice, de gagá. Você sabe, né, Oswaldo, que é isso, né? Quer dizer, velhice. Aleluia! Jesus chama 2 filhos de trovão, ou seja, barulhento. Aleluia! E vamos para o braço e vamos pegar. Mas vejam, Tiago foi uma coluna fundamental na igreja depois do Pentecoste. E João foi a peça fundamental para nós entendermos o Apocalipse hoje. Aleluia! Então tudo muda depois do Pentecoste. Tudo muda depois. Pegue na mão do teu irmão e diga para ele, tudo muda depois do Pentecoste. Tudo muda depois do Pentecoste. Então ninguém precisa falar que eu grito, porque João gritava, Tiago era... Mas tem uns aqui que eu quero deixar, porque a gente nem cita, porque são anônimos, ficaram no anonimato. Ó, Pedro, eu estou no 16, 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais colocaram o nome de filho do trovão. André. Quem é esse André? Se você quiser anotar alguma coisa sobre André, André, a característica de André, ele era um discípulo pacato, calmo. Olha como é o diferente do trovão. André, ele é pacato. Tem um outro discípulo aqui chamado Filipe. Coloque aí. Filipe,
ele é uma pessoa pragmática. Alguém sabe o que significa ser pragmático? Quem sabe? Hein? Quem? Nós vamos descobrir. Pragmático. Deus também chamou Bartolomeu, depois a gente volta aí, anote aí, ó. O Bartolomeu, eita irmão, isso aqui é sério. O Bartolomeu, ele era uma pessoa, conforme os estudiosos, preconceituosa. Preconceituosa. Preste atenção. Depois do Bartolomeu, tem o Mateus. Mateus, ele já é um homem de situação boa, porque ele era coletor de impostos. Ele trabalhava para o governo. Então, ele era muito odiado pelo povo, principalmente pelos judeus. Então, Jesus chamou Mateus, que era um homem de uma situação financeira privilegiada. Deus também chamou o incrédulo. Quem é o incrédulo? O Tomé vocês não decoram, né? O incrédulo Tomé. Preste atenção. Jesus chamou um oposicionista que fazia oposição contra Roma. Ele era revolucionário. Como era o nome dele? Simão Zelote. Um oposicionista. Também Jesus chamou, se estiver atrasado aí eu posso voltar, tá? Jesus chamou também, sabe quem? Uns anônimos que ficaram no anonimato. Não se destacaram, por exemplo, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Não tem nada, apesar de que a Igreja Católica, ela tem um documentário muito interessante sobre Tadeu, viu? Eu não sei se é verdade, mas eu como preciso ver algumas coisas, e podem ser suposições, mas, biblicamente, não há referência, ou seja, chamou alguns que ficaram no anonimato. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. E, por último, chamou quem? Judas, que seria o traidor. Então, percebam comigo. Olhem só. Vejam só. Primeiro, Jesus chama Pedro. Ele é um homem temperamental e falante. Falava muito. Falava muito. Depois, chamou os irmãos, Tiago e João, que eram falantes também, brigadores, queriam os melhores assentos, queriam sempre estar em evidência. Depois chamou uma pessoa muito pacata, tranquila, chamada André. Chamou uma pessoa pragmática, chamada Filipe. Trouxe também para o ministério um Bartolomeu, que segundo os teólogos, ele era preconceituoso. Trouxe também o Tomé, que tinha que ver, tocar para crer. Trouxe alguém de situação do governo, chamado Mateus, o homem de situação boa. Trouxe também para o ministério quem? Os anônimos, Tiago e Tadeu, que ficariam no anonimato, mas aprenderam com Jesus e receberam poder. Jesus também chamou um revolucionário, camarada que fazia greve na porta da fábrica. Camarada oposicionista chamado Simão Zelote. E por último, Jesus chamou um traidor. Então, humanamente falando, não é um ministério complicado? É. Temperamentos diversos, sim ou não? Um falante, um tímido, um que gostava de usar o ministério de Jesus para falar contra Roma, um que queria posições de destaque. É por isso que na Santa Ceia, João sempre estava ali,
reclinando o peito, a cabeça ali no ombro de Jesus. Jesus chamou um pragmático, um camarada que não cria. Jesus chamou uns que ficaram, que não se destacaram, mas receberam poder. Foram dirigentes, talvez. Fizeram alguma coisa. Morreram como Marte. Morreram como heróis. Mas não se destacaram como Pedro. E chamou aquele. Porque o traidor poderia vir de fora. Mas o que mais me preocupa na chamada de Deus é que eu não sei se Judas se tornou um traidor ao longo do tempo, ou ele nasceu para ser já um traidor. Eu não sei. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não sei. Mas eu sempre tive dúvida, será que ele nasceu para trair? Ou ele, ao longo dos 3 anos e alguns meses, ele tornou-se? Talvez seja a coisa mais acertada em nós falarmos aqui, é que ele era tesoureiro. Então o vil metal falou muito no seu coração. Só que é um detalhe, na cultura romana, o pagamento é fácil, 30 moedas é o pagamento absoluto que Roma pagava. Não era mais e nem menos. E Judas sabia disso. É por isso que quando ele cai em si, o demônio já dominou a sua mente, ele nem usa o dinheiro. Porque ele sabia que Roma daria só aquilo. E Jesus era tão comum, hoje eu estava pensando, Jesus era tão parecido com as pessoas, que quando ele foi para o Getsemane, não é o Getsemane, mas a tradução original é o Getsemane, quando Jesus foi lá, Judas, o acordo era quem eu beijar. Por quê? Porque Jesus era tão comum, que nem os soldados saberiam. E Judas diz, a quem eu beijar. E quando Judas, a palavra beijar ali, é kaftal, no grego. Não adianta que você não vai conseguir anotar, fique só na mente. E quando Judas chega e o beijou, a tradução é kaftalien. Por quê? Porque o beijo foi mais efusivo. O beijo que Judas iria, isso que você precisa entender. O beijo que Judas daria em Jesus não seria assim, ó. Mas seria um beijaço. Para dar tempo para os soldados verem quem era. Para dar tempo. Era o que comia, o que dormia. Você acha que isso não machucou Jesus? Em saber que esse, porque vejam bem, o traidor, antes de trair, expulsava demônio. Pregava o evangelho, porque ele recebeu poder. Ele curava os enfermos. Lembram? Quando Jesus mandou os 12, e pega e vai, depois 70 e ora, e eles voltaram todos alegres, Judas estava no meio. E ele disse, Senhor, no teu nome os demônios, as enfermidades. Jesus disse, não, vocês precisam se alegrar, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Cabe a todos nós essa noite uma reflexão, não de temperamentos, porque Deus respeita, mas de caráter transformado. Cabe a nós essa noite, esse meu último contato com todos, que possamos refletir da importância da chamada. Eu não sei se você é falante, calmo, se tua fé não é muito alta. Eu não sei se você é um revolucionário. Não vamos aceitar as leis do Japão, não sei. Entendeu? Eu não sei se você vai ficar no anonimato. Eu só sei que o Senhor Jesus te chamou. O Senhor Jesus te chamou. Não teve nenhum desses 12 que se ofereceram. Jesus chamou. Porque quem se ofereceu, Jesus disse, não quero. E quem não queria, Jesus disse, eu quero. Aleluia. O importante é que nós precisamos valorizar a chamada. Deus vai nos usar, lembrem-se. Meu desejo é que esse ministério continue
causando no meu coração muita alegria, causando no meu coração muita paz. Meu desejo é que todas as vezes que aqui estiver, possa contemplar pessoas novas, pessoas salvas, porque aquele que começou a boa obra aqui no Japão, ele vai aperfeiçoar esse trabalho. O Japão está aqui, Deus tem nos dado a oportunidade, tem nos chamado. Ele orou uma noite para te chamar, viu? Aleluia. Enquanto Jesus estava orando, Pedrão e os filhos de Zebedeu jogando a rede, trabalhando. Aí Jesus disse: ei, vocês dois também. Estava passando lá perto aonde Mateus estava coletando impostos. Ele disse: vem, segue-me. Diz a tradução que tinha mais de 100 coletores ali. Mas Jesus olhou para Mateus e disse: vem cá, segue-me. Aleluia. E vai seguindo. Fiquem comigo. Darei a vocês autoridade. Darei a vocês poder. E quando eu for embora, o Espírito Santo será derramado sobre a vida de vocês. E há um consolo de Deus. E há um consolo que Ele estará conosco todos os dias. Não é só de ano em ano, é todos os dias. E nós iremos para o céu. Fique de pé, igreja. Oremos ao Senhor essa noite. Meu desejo é que Deus continue usando esses obreiros, meus amigos, as missionárias, minhas amigas. Que Deus continue guardando vocês de enfermidades, de acidentes. Lembre-se que o Senhor nos chamou para estar com Ele. Pastor Tori, que é o contato, né, no Via Brasil, muito obrigado. Deus abençoe o Senhor, sua família, sua linda família, sua esposa, onde estiver, que possa ser alcançada pelas mãos de Deus. E a todos, seja o Daniel, muito obrigado, meu filho, esse companheiro de viagem. Também comeu, né, Daniel? Comeu, que não é brincadeira. As irmãs caprichavam para o pastor e você estava junto, né? Esse Daniel não é brincadeira. Mas Deus abençoe a todos. Vamos colocar a mão no ombro desse companheiro aí? O Senhor nos chamou para estar com Ele e depois pregar o Evangelho. Pai, nós te agradecemos por essa reunião nacional desse ministério aqui no Japão, Senhor. Obrigado porque essa noite foi uma noite muito produtiva, muito edificante, porque o Senhor falou de todas as formas. Nós louvamos o teu nome pelo ministério Avivamento da Fé aqui no Japão, pela vida do pastor Takayama, a irmã Cida, esta guerreira, pela vida da sua querida família, dos seus genros, de seus netos. Te louvo pela vida de cada obreiro, Senhor, que está realizando o teu trabalho nas suas cidades. Cada missionária, Senhor, seus filhos, Pai, nessas andanças, a gente percebe que cada obreiro quer que o teu trabalho cresça, que cada missionária ora a ti pedindo crescimento. Eu oro por todo esse colegiado de obreiros, homens e mulheres chamadas por ti. O Senhor passou uma noite orando para nos chamar. Nós somos frutos de uma escolha que veio através da oração. Dai-nos poder, Senhor, dai-nos autoridade, ensina-nos coisas maiores, dai-nos estratégias, Senhor, te revela para nós nas madrugadas, leva a estratégia à nossa mente, ao nosso coração, nos ensina, Senhor, a cada dia, a crescermos na Tua Palavra, nos ensina, Senhor, a cada dia, falarmos do Teu Evangelho, e que as palavras possam queimar nos corações. Agora, meu irmão, eu quero que você ore por esse companheiro aí, porque é com ele que você está trabalhando, é com ele que você vai trabalhar esse ano. Ore por ele, porque ele faz parte da relação dos escolhidos. Talvez ele seja um Pedro, talvez ele seja um Tiago, um João, talvez ele seja um Bartolomeu, um Tomé, um Filipe, talvez ele seja, Senhor, só não queremos Judas,
Nós não aceitamos, Senhor. Nós não aceitamos, porque o Senhor já sofreu na pele o que é isso. E o Senhor sofreu para que nós pudéssemos escolher de forma diferente. Ora, querido, ora por ele. Cada missionária, Senhor. Ajuda a cada missionária. Ajuda filhos aqui, Senhor. Os netos. Livra, Senhor, das enfermidades. Livra, Senhor, dos vírus, da gripe, desse problema de estômago. Pai amado, sopra a saúde. Saúde, Senhor. Nós repreendemos os demônios que atuaram no corpo de muitos filhos, no nome de Jesus. Nós queimamos agora, Pai. Ora, querida, ora, querido. O Senhor está nos dando poder. Dai-nos poder sobre as enfermidades. Dai-nos poder, Senhor, para expulsar os demônios. Dai-nos poder, Senhor, para pregar o Evangelho. O Senhor vai nos usar do jeito que somos, no temperamento que temos. Oh, aleluia. A glória de Deus está aqui. O Senhor está renovando vidas aqui. Obrigado, Senhor, por a tua palavra, por esta palavra. Abençoe a nossa viagem quarta-feira. Todos aqueles que vão viajar, Senhor. Que possamos chegar no Brasil na tua paz, na tua proteção. Livra-nos, Senhor, daquilo que não sabemos. Livra-nos dos ataques dos demônios que atuam nos ares. Guarda-os. Oi, Amanda. Nós destruímos toda a intenção do adversário contra aquela aeronave, Senhor. Ela não será alvo. O Senhor guardará aquela aeronave. Oh, aleluia. Eu creio no nome de Jesus. Agora abrace 2, 4, 10, 14. Diga para ele: juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.